Antes do tempo, do céu, da luz ou da própria ideia de começo, havia apenas Deus, um ser eterno, soberano e invisível, que em um ato de majestade pura decidiu criar tudo: céus, terra, vida. E foi assim que do nada surgiu o tudo. Ele moldou o homem com as próprias mãos, soprando em suas narinas o fôlego da vida. O Éden foi o lar dessa nova criação, um paraíso onde Deus caminhava com o homem, lado a lado. Mas veio a serpente, com palavras doces e mentirosas. Adão e Eva, tentados, cederam. Comeram o fruto proibido, e com isso, a queda se instalou. O pecado entrou no mundo como uma mancha indelével, separando o homem de Deus. O Éden foi fechado, guardado por querubins, e a humanidade começou sua jornada, longe da presença perfeita. A história da Bíblia começa com perfeição, mas se afunda rapidamente em tragédia. Uma tragédia que, no entanto, carrega uma promessa, a de um Redentor. E é aí que tudo começa. Fora do Éden, a humanidade floresceu, mas não em pureza. Caim, tomado por inveja, matou seu irmão Abel. O primeiro assassinato manchou a terra com sangue inocente. A maldade começou a se espalhar como fogo em palha seca. Gerações passaram, e a corrupção do coração humano se multiplicou. A terra estava cheia de violência, perversidade e injustiça. Deus viu e se entristeceu. Mas entre tantos, havia um homem diferente. Noé, íntegro, justo, sensível à voz divina. Deus o escolheu para um plano impossível, menos construir uma arca, anunciar o juízo, preservar a vida, enquanto o povo zombava, no martelava. Enquanto riam, ele obedecia. E quando as águas caíram do céu e brotaram da terra, só a arca flutuou. O dilúvio varreu tudo, mas a esperança flutuava em madeira e fé. Se essa história te tocou, comenta aqui. Eu creio na promessa. E compartilha com alguém que precisa lembrar que Deus sempre preserva um remanescente. Vamos juntos espalhar essa mensagem. Após o dilúvio, a humanidade recomeçou. Noé e seus filhos, Sem, Quem e Jafé, deram origem às nações. Mas logo vieram os conflitos, a dispersão, os erros repetidos. Foi então que Deus chamou um homem, Abrão, um simples pastor, mas com um coração disposto. Deus fez a-el. Uma promessa impossível: te farei pai de uma grande nação. Mesmo velho, mesmo sem filhos, Abrão creu. Ele se tornou Abraão, o pai da fé. Sara, estéril, riu da promessa menos, mas Deus fez rir quem já havia desistido. Isaque nasceu. Depois veio Jacó, o enganador transformado em Israel, o homem que lutou com Deus. Dele vieram 12 filhos, as tribos de Israel. E entre esses filhos, um se destacou: José, vendido como escravo, humilhado, esquecido. Mas em tudo, Deus estava com ele. No Egito, José se tornou governador. E no tempo da fome, foi ele quem salvou sua família. O plano de Deus continuava. Sempre continua. Passaram. Os filhos de Israel se multiplicaram no Egito. E o que começou como proteção, virou opressão. Faraós se levantaram e escravizaram o povo hebreu. Gritos de dor subiam da terra. E Deus ouviu. No silêncio dos desertos nasce Moisés, criado entre os egípcios, mas com sangue hebreu. Fugiu, se escondeu, mas Deus o chamou do meio de uma sarça em chamas: volta e liberta meu povo. Moisés hesitou, gaguejou, mas obedeceu. Enfrentou Faraó, anunciou pragas. Viu o juízo cair sobre o Egito. Até que veio a Páscoa. Sangue nos umbrais, livramento nas casas. O povo saiu. Ao chegar no Mar Vermelho, viram o impossível, menos as águas se abriram. Um caminho seco entre muralhas líquidas.
Passerano, o mar se fechou. Deus lutava por eles. Se isso te emocionou, deixa seu like, comenta Deus ouve e compartilha essa história com quem precisa de livramento hoje. Vamos espalhar a fé. O povo estava livre, mas não pronto. No deserto, Deus começou a moldar não apenas um caminho, mas um caráter. A cada passo, uma prova. Faltava água, Deus tirava da rocha. Faltava pão, Ele mandava maná do céu. Mas a murmuração era constante. A fé, frágil, mesmo após verem o mar se abrir, duvidavam. Moisés subiu ao monte e recebeu a lei, 10 mandamentos gravados pelo dedo de Deus. Mas lá embaixo, o povo fazia bezerros de ouro. Rebelião após rebelião. Ainda assim, Deus caminhava com eles. Nuvem de dia, fogo à noite. Durante 40 anos, o deserto foi sala de aula. E uma geração inteira teve que passar, para que outra pudesse entrar. Moisés viu a terra prometida, de longe, mas não entrou. Coube a Josué, seu sucessor, liderar o povo rumo à promessa. À frente, cidades fortificadas e inimigos poderosos. Mas Deus disse: "Sê forte e corajoso." Jericó caiu com gritos e trombetas. Canaã foi conquistada passo a passo, batalha a batalha. Cada vitória lembrava: era Deus quem lutava. Mas mesmo na terra prometida, Israel oscilava entre fidelidade e rebelião. E então surgiram os juízes, líderes levantados por Deus para resgatar o povo das consequências de seus próprios erros. Gideão, Débora, Jefté e Sansão, menos cada um com sua história marcada por força, falhas, fé. Se essa parte te impactou, escreve aqui nos comentários. Eu vou lutar pelas promessas. E manda para alguém que precisa de coragem para continuar. Deus ainda abre caminhos. Israel queria ser como os outros povos. Pediram um rei. Deus atendeu. Saul foi o primeiro, mas desobedeceu. Então veio Davi, o improvável, um pastor, poeta e guerreiro. Ele derrotou gigantes, escreveu salmos e reinou com um coração voltado a Deus. Seu filho, Salomão, herdou o trono e construiu o templo, símbolo da presença divina. Mas o ouro subiu a cabeça. Idólatra. Salomão dividiu o povo. O Rhino say. Partiu Israel ao norte, Judá ao sul. Vieram reis bons e maus, períodos de paz e queda. Profetas como Elias, Isaías e Jeremias se levantaram com vozes de alerta, clamando: voltem ao Senhor. Mas poucos ouviam. A queda era inevitável. A desobediência cobrou o preço. Babilônia invadiu, Jerusalém caiu, o templo foi destruído, o povo foi levado cativo. Era o fim? Não, mesmo no exílio, Deus falava. Daniel interpretava sonhos no palácio. Ezequiel via visões de ossos secos voltando à vida. Jeremias chorava, mas profetizava a esperança. Após 70 anos, o retorno começou. Zorobabel reconstruiu o templo. Esdras restaurou a lei. Neemias levantou os muros. O povo chorou, orou, recomeçou. Ainda era difícil, mas Deus estava presente. E no silêncio entre os testamentos, uma promessa ecoava. Algo maior viria. Um Messias, um Salvador. Deus restaura. Se essa parte tocou seu coração, curta e compartilhe. Alguém precisa ouvir que ainda há esperança no meio do exílio. 400 anos de silêncio. Nenhum profeta, nenhuma visão. Até que em Belém, um choro de bebê rompeu a escuridão. Jesus nasceu. O céu se curvou. Os anjos cantaram. Deus se fez homem e habitou entre nós. Cresceu em Nazaré, viveu entre os pobres, curou doentes, perdoou pecados, enfrentou religiosos. Sua mensagem era simples e poderosa. O reino de Deus chegou. Seus discípulos
Simples homens. Viraram colunas da fé, mas a cruz se aproximava. Ele sabia e aceitou. Traído, julgado, crucificado. O cordeiro foi morto, mas não derrotado. Terceiro dia se aproximava. O túmulo estava vazio, a pedra fora removida. Anjos anunciaram: ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. Apareceu aos discípulos. Comeu com eles taku e mitome. Restaurou Pedro. E antes de subir aos céus, deixou uma missão: vão e façam discípulos. O Espírito Santo foi derramado. A igreja nasceu. O evangelho se espalhou mesmo sob perseguição. Pedro pregou, Paulo viajou, João teve visões. O Apocalipse revelou o fim da história. Cristo voltara. A nova Jerusalém descerá. A morte será vencida. A lágrima será enxugada. E o homem e Deus estarão novamente face a face. A história da Bíblia é a nossa história. Do pó ao céu, da queda à redenção. Se você chegou até aqui, escreva. Eu faço parte dessa história. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos juntos espalhar essa verdade até os confins da terra. A história da Bíblia não é só um livro antigo, ela é um mapa da existência. É sobre você, é sobre mim, é sobre um Deus que nos criou, viu nossa queda, mas nunca desistiu da gente. Do Éden ao Calvário, da cruz ao túmulo vazio, ele sempre teve um plano. E esse plano continua. Hoje, agora, neste exato momento, você não está aqui por acaso. Essa mensagem chegou até você porque o autor da vida ainda está escrevendo sua história. E a próxima página começa com uma escolha: seguir aquele que venceu a morte ou continuar vagando como Adão, escondido no jardim. Se isso falou com você, comenta: essa história é minha. E se inscreve no canal. Envia esse vídeo para alguém que precisa voltar ao plano de Deus e se prepara, porque a próxima parte dessa jornada vai te marcar para sempre.